Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio, eu sou professor de gramática e hoje nós vamos conversar sobre acentuação gráfica. Pessoal, quando a gente fala sobre acentuação gráfica, a gente está falando sobre a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte que a gente pronuncia numa palavra. Então aqui, por exemplo, quando eu digo amor, a sílaba amor é a sílaba mais forte. E quando a última sílaba da palavra é a mais forte, nós vamos chamar essa palavra de oxítona. Por exemplo, agora, casa. Casa. Casa é a K, aqui no caso, né, é a sílaba mais forte e é a penúltima sílaba tônica. E no caso, essa palavra a gente chama de paroxítona. E as mais conhecidas aí, por causa da regrinha que você deve lembrar lá do ensino fundamental, das proparoxítonas, né, que é a antepenúltima sílaba. E, por sinal, a gente já deve lembrar disso, né, as proparoxítonas são todas acentuadas. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O que importa você perceber é que a sílaba tônica, ela é forte independentemente de ter ou não a acentuação. A acentuação gráfica vai acontecer em determinados casos, tá? Mas a sílaba tônica pode muito bem não ter acento, mas também pode ter acento aqui. Então, imagino que ao longo aí da sua jornada escolar, você já deve ter ouvido várias regras, vários macetes para você conseguir absorver as regras de acentuação. Vou tentar te dar um caminho um pouco mais objetivo. Vamos pensar o seguinte, todas as regras de acentuação, elas se originam nessa primeira regra aqui. Então, se você tiver que decorar, você vai decorar primeiro essa aqui. É nessa que você vai se concentrar, que são os monossílabos tônicos. Mono, um sílabo. Então, palavras que têm uma sílaba, e essa sílaba é uma sílaba tônica, é uma sílaba forte, tá bom? Então, por exemplo, ó, palavras como pá, de, ló, lá, fé, dó, ló, né? Então, essas palavras aqui são importantes para a gente perceber que, olha a terminação delas, ó. Pá, de, fé, dó, ló, do pão de ló, né? Então, perceba aí que essas terminações são terminação em A, terminação em E e terminação em O, né? Então, você tem que lembrar disso. É a terminação, como a palavra termina, a última letra ou conjunto de letras que vai aparecer no final. É sempre para lá que a gente vai olhar para procurar as regras de acentuação. Então, monossílabo tônico são palavras que serão acentuadas, as que terminam em A e também o seu plural, E também o seu plural e O e também o seu plural. Pensando nesta regra aqui, a gente vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui em cima. E aí, a partir de agora, com essa regra em mente, nós vamos falar das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, começando aí pelas oxítonas, olha só. Eu peguei a regra do monossílabo tônico, que eu já decorei, né? A, E, O. E agora, para as oxítonas, eu vou colocar uma terminação a mais. O em e a sua versão plural, ens. Tá? Então, por exemplo, palavras como Amapá, oxítono, a última sílaba é a tônica, e termina em A. Opa, Amapá vai ter acento. Filé, opa, aqui ó, sílaba tônica, última sílaba, oxítona terminada em E. Paletó, oxítona terminada em O. E ninguém, oxítona terminada nesse som nasal, em. Então agora, você vai guardar essa terminação aqui. Pensa, ó, viemos daqui dos monossílabos tônicos, acrescentamos uma terminação, o em, e a sua versão plural. E uma regra que você deve lembrar é a regra das proparoxítonas, né? Que todas as proparoxítonas serão acentuadas. Então, ó, médico, ênfase, a própria palavra proparoxítona, ela também é proparoxítona, tá? Então, perceba, A, E, O mais a terminação em, o seu plural, e todas as proparoxítonas. Isso faz com que a gente sobre agora com as paroxítonas. As paroxítonas são o maior número de palavras que nós temos em português, tá? E para a gente entender a regra de paroxítonas, que parece que tem um monte de terminação, e de fato tem, mas um caminho mais fácil aí para a gente se guiar é pensar em quais paroxítonas não serão acentuadas. É mais fácil por esse caminho. E qual é a regra para a gente pensar aqui? É exatamente a regra das oxítonas. Qual que é a regra da oxítona mesmo? Terminadas em A, terminadas em E, terminadas em O, terminadas em EM. As oxítonas com isso aqui são acentuadas. As paroxítonas que terminarem nisso aqui não vão ser acentuadas. Então, ó,
Cara, ó, paroxítona, sílaba tônica, terminado em A. Serpente, paroxítona, aqui a sílaba tônica. Caderno, olha aqui a paroxítona. Item, olha aqui a paroxítona. E perceba as terminações, ó, terminação A, terminação E, terminação O, terminação EN. Exatamente a terminação das oxítonas. Se for paroxítona, essas aqui não serão acentuadas. E quais então serão acentuadas? O resto. Todas as outras paroxítonas que não terminarem em A, não terminarem em E, não terminarem em O e não terminarem em, elas não vão ser acentuadas. O resto vai. Por exemplo, tríceps, bônus, tênis, júri, órfão, imã, mártir, pólen, sensível, família, tórax. E aí você pensa o seguinte, mas Fabio, família termina em A, órfão termina em O, imã termina em A. Temos duas observações para fazer aqui. A primeira observação, imã e órfão terminam com sons nasais. E mais ainda, órfão é um ditongo. Poxa, Fábio, o que é ditongo mesmo? Ditongo é quando eu tenho na mesma sílaba uma vogal forte e uma vogal fraquinha, que é a semivogal. Então nós temos semivogal aqui, semivogal e vogal, né? Então a gente tem um ditongo. Nós temos aqui um ditongo em família. Então, cuidado para você não confundir as terminações brutas, A, E, O, e não confundir com ditongo e som nasal. Tudo bem? Beleza? A gente vai dar uma pausa agora e a gente vai para a parte 2, continuando a falar sobre acentuação gráfica. Pessoal, para a gente completar a nossa aula de acentuação gráfica, falta a gente comentar dois aspectos aí. O primeiro é sobre ditongos abertos. Primeiro, o que é ditongo mesmo? Ditongo é quando na mesma sílaba eu tenho uma vogal forte e uma vogal mais fraquinha, que a gente chama de semivogal. E ditongo aberto é quando as vogais e O vão ser faladas de maneira mais expressiva, aberta, né? O próprio nome já diz. El, oi e ei. Tá? Isso são ditongos abertos. A acentuação dos ditongos abertos vai variar conforme o local em que eles apareçam. Se eles aparecem na última sílaba, como aqui a gente vê, ó, oxítonas, os ditongos abertos serão acentuados. Agora, compara, por exemplo, ó, herói, que tem acento, e heróico, que não tem acento. Mas sabe por que uma acentua e a outra não? Porque aqui nós temos uma oxítona e aqui nós temos uma paroxítona. Só uma observação. Essa regra das paroxítonas com ditongo aberto na sílaba paroxítona, aqui ó, heróico, ideia, joia. Essas palavras aqui, antigamente elas tinham acento. Porém, com o novo acordo ortográfico, as paroxítonas que tenham ditongo aberto não são mais acentuados. Por isso que herói é acentuado e heróico não é acentuado. Isso é uma observação importante aí para você ter. Isso é o que a gente tem para falar sobre ditongos abertos. Já sobre hiatos, o que é o hiato? O hiato é quando eu vou ter duas vogais que na escrita são feitas juntas, ó, por exemplo, país, elas aparecem uma do lado da outra, porém, quando a gente separa sílabas, cada vogal vai para uma sílaba. Por sinal, cada sílaba que nós temos aqui tem que ter uma vogal. Tudo bem? Então perceba, quando a gente tem a vogal I e a vogal U, ou sozinha na sílaba, ou acompanhada de S, elas serão acentuadas. Então, país é acentuado porque tem o I com o S. Saúde é acentuado porque tem o U sozinho fazendo sílaba. Juízes é acentuado porque a gente tem o I fazendo sílaba sozinha. Perceba aí também mais uma coisa, ó, da mesma maneira que a gente comparou herói e heróico, olha, compara aqui, juízes e juiz. Juízes tem acento. Por quê? Porque está fazendo sílaba sozinha aqui. Juiz, não. Por quê? Porque a gente tem aqui o Z. O I só vai ser acentuado se ele estiver sozinho ou com S. Mesma coisa o U, ou sozinho ou com S. Em relação ao hiato, a gente tem duas observações. Essa aqui é a regra geral, e aqui nós temos duas observações importantes. A primeira é, quando você tem o hiato, aqui ó, vogal A, vogal I. Teoricamente, segundo a nossa regra, isso aqui deveria ser acentuado. Porém, quando nós temos hiato e depois dele nós temos uma coisa chamada dígrafo, que é esse aqui, o NH especificamente. Fábio, o que é dígrafo mesmo?
Dígrafo é quando eu tenho duas letras escritas, porém o som é de uma coisa só, o som nha, tá? Vai ser esse som aqui. Então, sempre que você tiver hiato e depois do hiato você tiver NH, o hiato não vai ser acentuado. Então, rainha não tem acento. Ok? A mesma coisa vai acontecer nessa nova observação aqui. E essa observação é do novo acordo ortográfico, que é, eu tenho o hiato, só que na primeira parte eu tenho um ditongo. Fábio, peraí, misturei. O que é ditongo, o que é hiato? Ditongo, vogal e semivogal juntas na mesma sílaba. Hiato, vogais separadas em sílabas diferentes. Então, neste caso aqui, pensando na regra geral, feiura deveria ser acentuado, né? Porque tá fazendo uma sílaba sozinha aqui. Porém, segundo o novo acordo ortográfico, a gente vai perceber que quando tiver ditongo antes, a gente não aceitou este hiato, ok? Essas são as nossas regras aí de acentuação gráfica. Para a gente conseguir treinar isso, a melhor coisa que tem é fazer exercício. Exercite-se muito que as regras vão se encaixar na sua cabeça. Falou, galera. Até mais.